Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luciano Santa Clara e hoje vou falar como eu fui me meter nesse pior ano da sua vida, no caso da minha, né, que vai ser o 2021. Já está sendo. O que acontece? Eu não conhecia Pablo, eu já fiz vários cursos aí com outros coaches, né, outros mentores e não conhecia Pablo. E aí através de uma conversa com uma amiga que mora nos Estados Unidos, a Helena Rocha, ela disse: Luciano, você conhece Pablo? Esse assunto surgiu porque eu tenho uma filha especial e, devido às necessidades delas, principalmente durante a noite, o sono é uma coisa que me falta. Eu não tenho um sono tranquilo. Isso vai consumindo você dia a dia, certo? Isso foi me abatendo, me abalando, e ela deu um impulso assim: Luciano, você está olhando para sua filha para o problema que ela tem, né? Você está enxergando apenas a condição dela, a gente não pode enxergar a condição. Eu, caramba, que é isso, condição e tal. Que ela me deu um chacoalhão, tá? E aí disse: faz conhece Pablo Massal? Não, não conheço não. Faz lá o método IP, me mandou o link. Eu acessei o link, na hora, na minha ignorância, achei o valor caro. Eu disse: não vou fazer isso agora não, já fiz tanto curso, né? Vou fazer mais um. Não fui nem atrás de me aprofundar, nem assinei o canal do cara, nem nada, deixei pra lá. Só que aí de vez em quando, depois que você acessa, você fica recebendo aquelas pitadas, né? Aqueles vídeos, e aí um vídeo aqui, outro vídeo ali, e vai despertando você em um assunto ali, outro aqui, e fui passando. Aí chegou janeiro, eu sempre fui uma pessoa ativa, né? Corro minhas maratonas, e em janeiro eu saí uma vez, né? Minto, janeiro não, em fevereiro, já tinha passado janeiro, a pandemia não tinha começado de fato, e numa dessas saídas eu senti uma cólica. Eu botei até esse depoimento lá na live do dia 30 de Pablo, tá lá para quem quiser ver, mas aí quem quiser assistir também aqui, eu vou contar. Então eu senti aquela cólica e eu, no meio do caminho eu voltei da corrida. Outro dia eu tentei novamente, e aí eu vou no meio da corrida, uma cólica, e tá aí sempre aquela cólicazinha chata, nada de muito importante. Só que aí passou fevereiro, entrou março, chegou a pandemia. Clara Especial está no grupo de risco, e aí ela ficou, teve alguma virose, alguma coisa que não era o Covid, mas aí aquilo já me tomou, né, já consumiu aí o meu emocional. Minha esposa ficou gripada, a outra ficou gripada também. Eu disse: meu Deus, isso não pode estar acontecendo. Então, uma ficou gripada, a outra também ficou gripada. Eu disse: meu Deus, isso não pode estar acontecendo. E aí veio na minha cabeça: é Covid. Entramos no protocolo de Covid, que ela tem um home care. Todo mundo ficou, né, em alerta, os terapeutas deixaram de vir. Enfim, aí pressionou, né, o meu emocional, o estresse aumentou e eu entrei não só de cólica, agora diarreia diária. E é isso: não, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. Não mudei nada na minha vida. E aí passou março e diariamente, e aí dava aquela cólica, eu corria no banheiro, eu dava aquela cólica. Eu já não tinha mais forma, né, as fezes lá. E eu, passou um mês, dois, aí o pessoal: Luciano, esse negócio passou de umas 2 semanas e tal, isso já não é normal. E aí eu fui empurrando com a barriga, né? Março, abril, maio, e foi ficando mais forte. E aí eu corria, sentava aqui no escritório, de repente dava aquela dor, corria no banheiro, tá? E não tinha mais forma. Era muitas vezes água. E abril, maio, junho, aí foi ficando mais sério, foi vindo rastros, né, de sangue. Caramba, eu entrei meio que em pânico, né? Não estava acreditando no que estava acontecendo. Não podia ser comigo, eu tenho um intestino perfeito, fantástico, eu me orgulhava disso. Na hora que eu queria ir, eu ia. Então, em junho para julho, eu resolvi ir numa médica,
né? E aí ela me passou vários exames, eu fui, fiz. E já no exame que saiu, que era colo, já dizia que tinha indícios de proctite, né? Uma inflamação. Aí tá. Aí cheguei para ela e ela juntou os sintomas que eu estava informando para ela com os exames, e aí já de cara ela só, você está com retocolite ulcerativa, uma doença sem cura, tá? Autoimune, e você vai tomar esse remédio aqui tipo, pro resto da vida, que era o mesalazina. Aí tá, eu comprei, tomei as doses que ela mandou, né? Julho, agosto, setembro, nada, tentei contato de novo, foi meio difícil, né, de ter contato com ela novamente, e aumentei a dose por minha conta, para ver se resolveu alguma coisa, já no desespero, e passou agosto, setembro, cólicas diárias, eu acredito que a mulher passa por isso durante o período menstrual, ter essa cólica. Eu disse, rapaz, eu estou tendo uma cólica menstrual diariamente, né? Eu acredito que seja perto disso. Então não tem jeito de dormir tranquilo, não tem forma, muitas gases, você não pode comer uma série de coisas. Eu não podia comer feijão, brócolis, repolho, batata doce, nada que dava reação. Fiz um exame de lactose, deu a intolerância à lactose. Aí cogitou-se que poderia ser a intolerância que atacou o intestino, né? Que realmente casa. Você vai perdendo com o tempo a eficácia em quebrar a lactose. Tudo bem. Outubro, aí eu fui atrás de outro médico, que meu primo tem um problema parecido, semelhante. Ele teve esse problema e tomava esse remédio, passou por um tratamento aí com soro, né? Tratamento aí autoimune. Bem, aconteceu que eu consegui ir para o médico, né? Nada tinha mudado. No dia 11 de novembro, ele me explicou tudinho o que poderia ser, mostrou todo o sistema, né, do intestino, passou alguns outros exames. Aí ele disse o seguinte, olha, essa sua medicação está abaixo do recomendado, né? A gente vai ter que dobrar. Dobramos a medicação. Ele disse, você pode também ter uma síndrome do intestino irritável. Não vamos tomar mais esse aqui. Eu comecei a tomar a medicação, tá? Na esperança que rapidamente houvesse algum resultado. E não, permaneceu, né, aquela inconstância. E aí veio junto agora tipo uma constipação. Eu passava 2, 3 dias sem conseguir ir ao banheiro, e quando ia era aquela dor, era o desespero. De repente vem a vontade, você tem que correr, porque senão pega você desprevenido mesmo. E aí passou, tomando a medicação e tal, com restrição, adoro feijão, sem poder comer nada disso. E no dia 20, aí minha esposa estava assistindo a alguma outra pessoa, Dr. Juliano, na verdade, por volta de outubro, e aí ela começou a fazer o programa dele, que é o de saúde plena. Começou a acompanhar outro rapaz aí, que era do marketing, o cara cheio de gatilho mental, você tem que fazer isso, você tem que... não sei o quê. E eu, como sou do marketing, né, eu vejo quando a pessoa está querendo ganhar dinheiro, usando o gatilho mental só para tirar dinheiro do outro, e jogando na cabeça, e eu sei, não, deixa de seguir esse cara na hora. Foi Deus, né, que fez isso. Na hora, deixa de seguir, você tem que seguir quem sabe, tem que seguir o cara que tem valor para entregar. Segue Pablo Marçal, veio a primeira palavra aqui na minha boca, segue Pablo Marçal. Nem eu estava seguindo Pablo Marçal, mandei ela seguir. Mas eu disse meio que descrente, porque assim, ela também estava no caixão, que eu digo no caixão assim, sem fazer atividade, nada, simplesmente trabalho, casa, dorme, trabalho, casa, dorme, praticamente vegetando. E faz mais de 20 anos que eu tento tirar ela desse caixão. E eu disse, segue Pablo Marçal, meio que despretensiosamente. Ela começou a ver um vídeo e tal, seguiu. E aí começou a seguir as lives dele. Ó, tem uma live de 4h59 da manhã e tal. Aí ela acordou para fazer isso. Poxa, tem alguma coisa diferente aí. Então vou ter que apoiar, vou ter que seguir também. Comecei a seguir o rastro dela, né? Um casal seguindo junto se fortalece ainda mais. E aí comecei a seguir. Quando foi no dia 19, eu passei mal pra caramba. Eu comi um cuscuz aí de massa branca, não sei se vocês conhecem. Pensei que ia morrer. Olha, foi horrível, tentava vomitar e não saía. Deitei no chão, sufocado. Minha filha correu adequado. Papai tá no banheiro, deitado, caído. Não tinha caído, eu tinha me deitado realmente.
todo mundo ficou meio desesperado, liguei para Ana, me acorde e tal. Aí vomitei, consegui botar para fora aquilo ali. E eu disse, meu Deus, Jesus, Senhor, como é que eu posso? Eu era uma pessoa e agora eu sou outra. Como é que eu caí? Como eu vim parar aqui? O que aconteceu comigo? Eu já tinha estudado, né? Eu fiz um curso com certificação internacional pelo IBC de coach, que estuda muito a mente. Só não fiz a PNL, né? Que eu vou concluir, se Deus quiser, que é outra pós. Mas, enfim, eu passei mal pra caramba. Eu disse, meu Deus, eu tô perdendo pra minha mente. Tomando remédio, nada acontece. Então, no dia 19, no dia 20, eu assisti a live de Pablo. Aliás, no dia 21, eu assisti a live de Pablo, onde ele fez um chamado boot, né? Que apaga tudo da sua mente, o que é negativo, o que ficou para trás, o que é passado, para reprogramar, reescrever a sua história a partir daquele momento. Eu fiz aquele boot e ele disse, nunca me esqueço, nunca vou me esquecer essa frase, o espírito, ele vai inspirar a alma, que comanda a sua mente, que ordena o seu corpo. O seu corpo é escravo da sua mente. Você não pode perder para o seu corpo. Caramba, que tapa, que soco na boca do estômago. Espera aí, a mente comanda o corpo, eu não posso perder para ele, ele não me comanda. Juro a vocês, vou soltar uma palavra aqui porque é preciso. Quando terminou a live, eu só... A partir desse momento, porra, quem manda em você sou eu. Você é o meu escravo, você não vai dominar minha mente. Eu comando, você vai ter que se lembrar, ele deu essa dica. Vai no subconsciente para que o subconsciente reative como você era antes de tudo isso. Se ele foi, ele lembra como foi, está lá guardado, então reative, ordene que ele vá buscar essa sua saúde, como ela é. Eu fiz isso com todo o poder, né, que ele me delegou naquele momento, o poder que Deus, através dele, me delegou. Eu disse, então, outra coisa que ele disse importante, você na Terra, você pode tocar o terror na Terra, porque Deus te deu o poder de comandar aqui na Terra, de ser o general da Terra. Então, se ele me deu esse poder, eu vou ter que exercer. Não vou ficar pedindo alguém, fulano, para me rezar por mim, ou você bota a mão aqui e me cura. Então, eu tenho que fazer primeiro. Eu tenho que me curar. Porque ele me deu esse poder. Então, foi o que eu fiz na hora do almoço. Começou a grande saga. A Vânia tinha feito um feijão, a secretária, um feijão preto, delicioso. Eu comi o primeiro. Aí eu disse, é agora. Aí eu repeti o segundo. Terminei terceiro e fui pro quarto. Nunca fiz isso na minha vida, mas hoje eu disse, vou ter que botar ele à prova, ele vai ter que dar o máximo dele para resolver esse problema. Então, comi os 4, disse, Vânia, começa a rezar que agora o bicho vai pegar. O bicho vai pegar, eu comi 4 pratos de feijão. E aí, mentalizei que não ia dar nada, né? Disse para ele, eu comi e agora você vai ter que dar conta. Te vira aí para dar conta, tá? Porque quem manda sou eu. Aconteceu o quê? Não senti nada, fiquei meio que sem entender. Chegou a noite, dormi, não tinha gás. No outro dia, não senti nada. Você começa a querer duvidar. Eu disse, não, a mente não vai, o demônio não vai me persuadir. Já foi, já é, como diz Pablo, já é. 22, 23, 24, chegou o Natal, comi todas as porcarias, né, entre aspas, que eu não gosto de comer, coxinha, camarão, tudo que ele não suportaria, não estava suportando, e ele deu conta de tudo. E aí 25, 26, 28, meu aniversário, 29, 30, 31, o programa começou e eu tô aí para contar a história de que eu fui curado, né, eu me curei. Eu me curei porque Deus me deu esse poder e aí eu recebi o dom da cura, né? Não tem outra palavra, não tem outra, já é, né? Não tem outra história, não tem dúvida, não tem morno aqui, ou quente, né? Ou frio, morno eu te vomito, como diz a palavra, e aí eu me apoderei daquilo
e aconteceu esse milagre na minha vida, graças, né, à intercessão, graças que eu posso dizer assim, o soco no estômago de Pablo Marçal, que é um cara brabo, né, muito pouca gente entende. Eu sou militar, eu sei como é que a gente escuta, passa a vida escutando, apanhando para poder cair na disciplina. Não é apanhando de porrada na cara, não. É apoiando para você se levantar. E esse cara é um general, ele faz muito bem isso. Eu quero isso para minha vida, tá? Eu quero tocar o terror, já estou tocando o terror. Já comecei eu tinha começado as corridas, né? Antes do programa. E aí tá lá no meu Instagram, vai botar aqui no YouTube para vocês acompanharem. Quem quiser seguir, caramba, vai ser o maior prazer. E é isso. Vai ser o pior ano da minha vida e daqui a um ano vai ter muita história para contar, vai ter muita gente se renovando com isso, pelo exemplo. Não adianta a gente falar, tem que dar exemplo. A gente está fazendo isso em casa. Eu e minha esposa juntos, né? A própria igreja de Deus dentro de casa e juntos, fazendo o mesmo propósito, em unidade, não é união, em unidade, como diz Pablo, e vai ser fantástico. Queria agradecer a você, Pablo, todo mundo, ao pessoal do grupo aqui, que a Angélica abriu, né? Não vai ficar ninguém para trás, né, Angélica? Graças a Deus. Quem quiser entrar, quem quiser vir junto, a gente vai levar, tá? Não vai ficar ninguém para trás, tá bom? Então, até o próximo vídeo, que vai ser a primeira tarefa, né? A tarefa número 1, é punk, tá? Eu já fiz, vou passar para vocês. E se vocês fizerem, nada vai ser igual como antes, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.